Olá, eu sou Ismael Ferreira, sou psicólogo clínico e social e eu estou aqui para o nosso curso sobre suicídio, porém tratar essa temática numa perspectiva da psicologia existencialista. O que a psicologia existencialista pode dizer sobre essa temática e de que forma que nós podemos abordar, né, as pessoas que estão na eminência de cometer um ato como esse e dissuadi-las, vamos pensar assim, de tal pretensão para que elas possam continuar vivendo, continuar existindo e ao mesmo tempo, obviamente, trabalhar psicoterapeuticamente para que elas, nesse curso da vida, possam encontrar algum sentido que faça com que elas consigam viver e, de algum modo, encontrar algum tipo de felicidade, algum tipo de prazer, algum tipo de sentido na vida, para que não venham mais a ter atitudes como essas. Bom, para falar de suicídio, que é uma temática tão delicada, é importante antes que eu diga a vocês que o Centro Simone de Beauvoir sempre esteve muito preocupado com essa temática e muito engajado nesse trabalho. Infelizmente, por conta da pandemia, neste ano nós não podemos estar tão presente como nós gostaríamos de estar no curso, né, do ano e da forma como o ano aconteceu, junto com a Rede de Proteção à Vida, o qual somos parceiros, sempre fomos, já há algum tempo. Então, por exemplo, a minha relação com a Rede de Proteção à Vida, ela se dá a partir da ESUCRE, que sou professor universitário no curso de Psicologia, e a Sandra, que é a coordenadora, ela sempre mobilizou o estágio clínico para atender pessoas que estivessem passando por uma condição desse porte, para que elas pudessem ter a chance de rever um ato que dá fim às suas vidas. Porque uma vez cometido o ato, nada mais se pode fazer depois dele quando ele é efetivo. E é importante, então, que nós tenhamos, né, um conjunto de instituições que possam trabalhar. E o Centro Simone de Beauvoir, então, vai se inserindo na rede de proteção à vida, não como aquela instituição que vai imediatamente estar na relação com pessoas com tentativa de suicídio, mas nós somos uma instituição que damos o suporte com um trabalho de psicoterapia numa perspectiva mais social, para aqueles que posteriormente a serem pegos, né, na tentativa do suicídio, que felizmente não veio a dar certo, acabam sendo encaminhados para os psicólogos do Centro Simone de Beauvoir, para as psicólogas do Centro Simone de Beauvoir, e a partir daí nós fazemos um trabalho de verificação e de viabilização desses sujeitos até que isso se amenize. E aí eles procuram então um atendimento num outro local, né, público, privado ou uma instituição como a clínica escola, para que possam continuar os seus tratamentos. Sobretudo no ano passado nós fomos muito parceiros, chegamos a atender muitas pessoas encaminhadas pela Rede de Proteção à Vida. Isso acabou, né, se esfriando um pouco por conta, como eu já havia falado para vocês, da pandemia. Mas é muito importante que a gente volte a agir de uma forma mais enérgica e efetiva em relação a essa temática, da qual a psicologia jamais pode se distanciar, porque o suicídio é a prova, digamos assim, né, que nós não queremos jamais considerá-la. É a prova de que aquilo que o sujeito fez para tentar dar certo na vida, que passa pela psicoterapia, que passa pela psiquiatria, mesmo assim nós não conseguimos resolver a sua situação e por conta disso esse sujeito então ele acaba desistindo da própria vida. Bom, é com bastante pesar que nós olhamos para uma temática como essa. É tão difícil, na verdade, de entendermos, né, para nós que queremos viver e aproveitar a vida, que alguém possa querer tirar a própria vida. E nesse sentido, então, eu gostaria de colocar para vocês que o Centro Simone de Beauvoir ele se preocupa com essa temática. E é por isso que nós estamos oferecendo esse curso.
Esse curso se destina então a profissionais e estudantes, sobretudo da psicologia, para que possam refletir a partir da perspectiva existencialista, né, e possamos dialogar em relação à temática do suicídio. Esse vídeo será composto, esse curso será composto de 5 vídeos para você poder assistir, né, e um encontro em tempo real, porém virtual, com todos os participantes, para que nós possamos fazer uma boa conversa sobre essa temática, né, que ainda definiremos aí, colocaremos nas nossas redes sociais e aqui na própria plataforma do curso, para que você possa acompanhar. Será um sábado pela manhã e que nesse sábado nós estaremos juntos para debater, discutir e apresentar a finalização do curso, e a partir daí você vai poder então, né, na medida em que participar, assistindo todas as aulas e também desse encontro nosso, você poderá então receber em sua casa uma certificação, né, um certificado inteiramente gratuito, que é, digamos assim, a contribuição que o Centro Simone de Beauvoir está fazendo em relação a esse mês, né, Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização em relação ao suicídio. Nossa contribuição é refletir com profissionais e com futuros profissionais para que possam atuar cada vez mais na prevenção ao suicídio. Muito bem. E eu queria iniciar, né, a nossa reflexão, nosso curso, trazendo para vocês algumas informações importantes do ponto de vista mais geral, para que a gente possa, né, dialogar e conversar aqui em relação ao suicídio. Muito bem? Então eu tenho algumas informações importantes. Uma delas ela é preocupante, né, porque nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil, haver um acréscimo em percentual do número de pessoas que cometeram um suicídio. Ou seja, para cada 100 mil habitantes, né, nós temos um acréscimo em relação aos outros anos de 7% a mais de pessoas que acabaram cometendo suicídio. E isso é preocupante porque o restante do mundo, sobretudo os outros lugares que não são as Américas, acabam diminuindo o percentual de pessoas que cometem o suicídio em relação aos anos anteriores. Nesses países chegou a 9,8%, ou seja, quase 10%. O suicídio tem estado em queda em outros lugares do mundo, mas tem aumentado no nosso país. E isso faz com que a gente tenha aí, veja, não é pouco, porque se você pegar os 7% que aumentam o número de pessoas que cometem suicídio no Brasil e pega a diminuição do restante do mundo em 9,8%, nós estamos numa diferença em relação ao restante do mundo de aproximadamente 17%. Ou seja, 17% significa que para cada 100 suicídios, para cada 100 pessoas, né, nós temos aí um aumento então de 17%, considerando a diminuição dos outros países e o aumento no nosso país. Isso é importante de a gente considerar. Uma outra questão importante é que o suicídio tem aumentado consideravelmente entre jovens de 15 a 29 anos. Ou seja, talvez essa seja uma temática extremamente complicada para a gente poder pensar aqui juntos. Porque jovens entre 15 e 29 anos estão, exatamente como o próprio termo já diz, na juventude. Né? Para experimentar a vida, para viver as coisas. E não mais querer viver numa idade tão precoce, em que ainda não se viveu muito o que tem que se viver, né? Acaba sendo também algo para a gente poder pensar. No auge da existência, no auge da vida, né, com tudo ainda para viver, há um número considerável de pessoas jovens que estão repensando viver. Estão repensando se devem
continuar as suas existências ou não, se devem continuá-las ou desistir delas. E isso tem que nos chamar muito a atenção, sobretudo nós que trabalhamos com a psicologia existencialista, né? Ou de forma geral, né? Nós que trabalhamos com a psicologia de um modo geral, é preocupante, porque são aqueles que nós, digamos assim, não esperávamos. É como se fosse contra o curso da vida. Alguém então tem a idade, com tanta energia, com tanta vontade de viver, que é o que deveria ter, está pensando em desistir da vida. Bom, isso é algo para a gente poder pensar. Uma outra questão importante é que os suicídios nesse público entre 15 e 29 anos acabam sendo a segunda causa de morte. Ou seja, só está na frente do suicídio, em um público tão jovem, o acidente de trânsito. Nós estamos com o suicídio ultrapassando várias outras causas de morte. E isso tem que nos chamar a atenção, não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista muito mais amplo, para políticas públicas que devem ser pensadas, né, em conjunto com a sociedade, com articulação de redes, para que nós possamos enfrentar isso com tudo o que temos, para que a gente venha a diminuir o número de pessoas que acabam conseguindo, né, cometer o suicídio sem ainda passar por uma ajuda que poderia fazer com que ela não cometesse o suicídio. Então esses dados eles são relevantes e importantes para a gente começar a nossa discussão. Para abrir a temática da nossa discussão, para que a gente possa se conscientizar da relevância de nós criarmos conscientização, né, para os profissionais, as pessoas as mais diversas, para que elas fiquem atentas aos sinais de uma pessoa no curso do ato do suicídio, mas também que a gente possa compreender esse fenômeno que não pode estar desvinculado de uma sociedade que cria as condições de possibilidade para o suicídio, que essa também tem que ser uma temática, porque o suicídio não é um ato individual unicamente do sujeito que desiste da vida, mas é o ato desse sujeito diante de uma sociedade que de algum modo também tem que ser responsabilizada com tudo o que faz, porque senão a gente fica naquela condição de colocar apenas o sujeito como responsável, sem considerar que a sociedade como um todo precisa se responsabilizar. Outra questão importante é que na região, né, das Américas é que houve esse aumento então de percentual. Chegou a 6%, considerando todas as Américas. É importante colocar também que, em relação à população mundial, nós estamos ainda com uma média de 80 mil pessoas que acabam com suas vidas todos os anos no mundo. Isso significa que nós temos um suicídio para cada 40 segundos. Nós estamos aqui conversando há aproximadamente 14 minutos. E na nossa conversa de 14 minutos, nós temos um número considerável de pessoas que cometeram suicídio. 14 minutos, nós temos aí mais ou menos mais de 40 pessoas que cometeram suicídio. Então, se isso não é relevante para a gente poder pensar, se essa temática não é relevante para a gente poder estender o Setembro Amarelo como símbolo, não é? No próprio mês de setembro, mas para além desse mês, e conseguirmos provocar as nossas autoridades para criarem políticas públicas, para terem os profissionais devidos, para que a gente não venha a ter que se deparar cada vez mais e com mais frequência a essas condições que são difíceis de explicar e que, com certeza, acaba sendo um tabu, né, para todos nós. Bom, eu também queria dizer para vocês que os métodos mais comuns, então, em que as pessoas
acabam usando, né, para cometer o suicídio são enforcamento, uso de medicação, muitas vezes medicações e substâncias, né, ilícitas. E isso tem sido aí um número frequente e constante. Então veja, por exemplo, nós temos o enforcamento, né, como uma das formas de cometer o suicídio, o envenenamento por pesticidas, e aí é uma questão importante porque não há uma grande regulamentação, né, dessas substâncias. Nós sabemos, por exemplo, que o governo, sobretudo a partir do agronegócio, tem liberado o uso dessas substâncias, desses agrotóxicos, por exemplo, sem muitos critérios. Isso facilita a circulação dessas substâncias, que faz com que as pessoas acabem cometendo suicídio pelo uso delas, e deveríamos ter aí um rigor um pouco maior em relação a essas substâncias. Outra questão importante é colocar que, para além então do enforcamento, do envenenamento, né, nós temos outras formas de cometer o suicídio, e essas outras formas são, por exemplo, por armas de fogo, que é também uma temática para a gente poder pensar, não é? Até porque armas de fogo, nós temos aí todo um movimento para a liberação de mais armas e facilidade em ter armas. E isso não é um risco apenas para aquele que comete o suicídio, mas é um risco de morte para os familiares e as pessoas. Nós tivemos aí casos recentes em relação a isso, de pessoas que são apaixonadas por armas e que acabaram percebendo o quanto elas são perigosas nas mãos, né, de jovens e adolescentes. Em 2003, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde ela acabou, né, definindo então o mês de setembro e a cor amarela como uma forma de conscientização em relação ao suicídio. Isso se deu a partir de uma ocasião que ocorreu, contam as histórias, provavelmente aí nos Estados Unidos, de um menino que cometeu suicídio, um garoto. Ele tinha um carro amarelo e aí a família distribuiu, né, eu não lembro agora, mas algum tipo de lembranças amarelas para pessoas que estivessem passando pela mesma situação se conscientizar, e isso foi muito importante, e daí deu esse movimento. É importante também pensar que há uma infinidade aí de organizações, instituições que estão, né, se colocando à disposição para que a gente possa pensar. E aí a gente chega no tema central aqui para a gente iniciar nosso curso e fazer a nossa primeira reflexão, que é exatamente o fato de que, para a gente poder pensar a questão do suicídio, a questão da prevenção ao suicídio, nós precisamos passar por etapas. E essas etapas, elas precisam passar por alguns caminhos, os quais nós vamos explorar aqui no nosso curso. Mas veja, não basta a gente apenas querer apagar um incêndio. Eu acho o ato muito bonito, o ato de quem consegue fazer com que alguém desista naquele momento do suicídio. E nós temos aí profissionais como bombeiros, policiais, enfim, e tantos outros, que têm sido profissionais extremamente honrados, né, e que conseguem, digamos assim, fazer com que aquelas pessoas naquele momento não cometam suicídio. Isso é muito importante. Mas isso ainda é apagar incêndio. Se nós tivermos uma sociedade que produz pessoas propícias ao suicídio, nós não vamos dar conta. E esses policiais e bombeiros tão honrados não darão conta. Nós precisamos entender que a questão do suicídio precisa ser um trabalho de quem identifica aquele que vai cometer o suicídio, mas que tenha posteriormente um encaminhamento, tem que ter uma rede com articulação, para que essas pessoas possam ser tratadas, medicadas, enfim, e depois façam um processo psicoterapêutico, pelo menos por um tempo, para que possam, né, ter minimamente a vida viabilizada, e aí sim, né, elas conseguem se reorganizar em relação a esse momento, né, tão desesperador, que fez com que elas tentassem
tirar a própria vida. Então, não basta apenas o movimento de identificação do ato, porque isso é muito pobre. Nós precisamos refletir com a sociedade aquilo que ultrapassa isso. Do ato tem que haver um encaminhamento normalmente para, é assim que tem acontecido, e nós aqui no Sul estamos nos articulando dessa forma, para a rede pública, hospitais, CAPs, sobretudo o CAPS 3, enfim, para medicações, para aquele primeiro momento, né, em que a pessoa é medicada e aí ela acaba sendo bem medicada, e isso faz com que ela venha a se dissuadir por conta do efeito da medicação, do ato do suicídio, mas que depois ela vai sair dali. Então tem que ter um encaminhamento. E aí nesse sentido, então, o Centro Simone de Beauvoir chama você, psicólogo e psicóloga, para entrar em contato com instituições como polícia, bombeiros, se não tem a rede de proteção à vida na sua cidade, para que você possa, né, colocar aí um número X de atendimentos. Normalmente esses atendimentos são sociais, algumas pessoas têm condições de pagar, outras não. O Centro Simone de Beauvoir, nós já chegamos a trabalhar no Centro Simone de Beauvoir com aproximadamente 10 psicólogos e psicólogas, e cada um oferecia um atendimento para a rede de proteção à vida. Isso significava que nós tínhamos 10 atendimentos semanais para pessoas, né, que estavam numa condição aí recém-vindo de tentativa de suicídio. Hoje nós somos em 4 psicólogos e os 4 oferecem esse atendimento para as pessoas. Né? E esses 4 psicólogos, então, claro, hoje é um número menor, mas é um pouquinho que cada um de nós faz que vai dar conta dessas pessoas todas. Porque, obviamente, que o Centro Simone de Beauvoir não vai resolver o problema sozinho na sua região, tem que contar com um conjunto de pessoas, de psicólogos e psicólogas, que possam fazer isso. E a gente sabe muito bem, podem fazer críticas, mas a rede pública não dá conta, né, de fazer com que esse fenômeno, digamos assim, do suicídio seja evitado unicamente pelas vias do público. Bom, eu gosto de pensar que o suicídio, ele é o ato final da vida, a escolha final da vida, para ser bem existencialista. E eu gosto de dizer que ele é o absurdo da vida, porque ele é o ato que põe fim à existência. Se a existência é aquilo que ocorre entre o nascimento biológico e a morte, o suicídio é não esperar morrer. O suicídio é flertar com a morte, é desejá-la, é interromper a existência. E numa filosofia existencialista, interromper a existência é o absurdo. E óbvio que nós precisamos entender as razões para as quais as pessoas acabam, né, cometendo suicídio, para que a gente possa, a partir dessa compreensão, entender e compreendê-la, e a partir daí criar caminhos para que nós possamos amenizar esses sofrimentos que podem chegar a esse ato tão difícil e final diante da vida. Então, eu espero que vocês gostem. Esse vai ser o curso sobre o suicídio, uma perspectiva da psicologia existencialista, e nós vamos ter aí 4 vídeos além desse, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a questão do suicídio. Acompanhem e fiquem atentos também com a data que nós teremos nosso encontro em tempo real, no ambiente virtual, para que a gente possa fazer o fechamento desse curso, e aí aqueles que participarem assistindo todas as aulas e também desse momento final, eles estarão ganhando um certificado. Acompanhe a gente.